Olá, seja muito bem-vindo. Rede TV News está no ar. Uma boa noite para você. Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira aceita o convite para assumir o Ministério da Casa Civil. O novo ministro é um dos líderes do Centrão e tem a missão de fortalecer a relação do governo com o Congresso. E você vai ver também. Polícia Legislativa diz que nenhuma pessoa estranha entrou no apartamento onde houve a suposta agressão à deputada Joyce Hasselmann. Agora é lei. Quem tentar escolher a marca da vacina contra o coronavírus na cidade de São Paulo vai para o fim da fila da imunização. E a pandemia provoca o aumento das vendas de alimentos pela internet nos mercados paulistas. Vendas online favorecem o faturamento das pequenas e médias empresas. Uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que fazia transporte de ouro extraído de garimpos ilegais no norte do Brasil até países da Europa. A operação foi deflagrada em 7 cidades dos estados do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, com o cumprimento de 4 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. A Receita Federal também participou da operação. Em São Paulo, os policiais prenderam 3 suspeitos de participação no esquema. Na casa de um deles, foram encontrados mais de R$200 mil em espécie. Todos são investigados por contrabando e descaminho de ouro extraído de garimpos ilegais da região norte do Brasil e exportados para países da Europa, como a Itália. Eles usavam mulas e documentos falsos de empresas fictícias sediadas no Paraguai. As investigações tiveram início após a prisão de um policial federal envolvido no esquema. Ele seria o responsável pela passagem ilegal das mercadorias da área pública para a área privada do aeroporto e entregá-las a outras pessoas que tinham a função de fazer o transporte. A quadrilha também se aproveitava da mesma estrutura para trazer ao Brasil de forma clandestina joias adquiridas na Ásia e nos Estados Unidos. Durante as investigações, os policiais apreenderam 17 quilos de ouro e joias, avaliados em mais de US$1 milhão, o equivalente a mais de R$5 milhões. Olha essa imagem registrada pelo Instituto Estadual do Ambiente no Rio de Janeiro. Uma onça parda foi flagrada em 2 pontos do Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, na região serrana. O animal é o 2º maior felino do continente americano e está ameaçado de extinção. Mas a boa notícia, segundo o INEA, é que a presença da espécie na unidade de conservação indica que o ecossistema da região está preservado, uma vez que a onça parda está no topo da cadeia alimentar. Após 2 ataques de tubarão nos últimos 15 dias, um trecho de cerca de 2 quilômetros da Praia de Piedade, em Jaboatão de Guararapes, no Grande Recife, foi interditado para banho de mar. Essa medida foi tomada pelo CEMIT, que é o Comitê de Monitoramento de Incidente com Tubarão, e pela Prefeitura da cidade. A interdição é por tempo indeterminado. Para implementar a ação, que é inédita, 80 fiscais da Prefeitura de Jaboatão estarão no trecho para orientar os banhistas. 14 incidentes com tubarão já aconteceram somente neste local. E a vítima mais recente, Everton Guimarães Reis, segue internada e o estado de saúde é estável. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados concluiu o inquérito sobre o caso da agressão à deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. O inquérito foi entregue ao Ministério Público Federal. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que o Departamento de Polícia Legislativa periciou 16 câmeras de segurança do prédio onde fica o apartamento funcional da deputada. Funcionários que trabalham no local também prestaram depoimentos. De acordo com o inquérito, a parlamentar não deixou o imóvel entre os dias 15 e 20 de julho, momento em que teria saído para o hospital. Também não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período. O documento já foi enviado ao Ministério Público e caberá ao Procurador da República oferecer ou não a denúncia à Justiça Federal. A Câmara dos Deputados fez questão ainda de ressaltar que há seguranças nos prédios de apartamentos funcionais, com vigilância armada e porteiros 24 horas por dia. Disse ainda que a segurança é reforçada com câmeras e rondas ostensivas, realizadas com carros caracterizados. Em uma rede social, a deputada afirmou que a Polícia Civil do Distrito Federal fez uma longa perícia no apartamento dela. Segundo a parlamentar, os policiais recolheram materiais para análise e identificaram falhas de segurança no prédio. Disse ainda que vai até as últimas consequências e vai entregar o sigilo telefônico.
Na madrugada do último dia 18, Joyce Hasselmann acordou sobre uma poça de sangue com diversos ferimentos pelo corpo. A deputada diz não se lembrar do que aconteceu e alega que teve o apartamento invadido. Ela nega que tenha sido agredida pelo marido ou usado substâncias ilícitas. Ontem, a parlamentar prestou o terceiro depoimento sobre o caso e realizou exames de corpo de delito e toxicológico no Instituto Médico Legal. Com a chegada de novas doses, a cidade do Rio de Janeiro vai retomar amanhã o calendário de imunização contra a Covid-19. A vacinação por lá estava suspensa desde a semana passada, quando o estoque do imunizante acabou na capital. De manhã, caminhões das prefeituras do Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, Maricá e São Gonçalo, na região metropolitana, fizeram a retirada dos lotes de vacinas na Coordenação Geral de Armazenagem da Secretaria Estadual de Saúde. Os veículos deixaram o local escoltados pela polícia. A carga enviada pelo Ministério da Saúde chegou ao estado ontem. Ao todo, o Rio recebeu 583.840 doses para serem distribuídas para 92 municípios. 139.400 da Oxford AstraZeneca, 266.600 da Coronavac e 177.840 da Pfizer. Na capital, a chegada dos imunizantes vai permitir amanhã a retomada da aplicação da primeira dose, suspensa desde sexta-feira. Mas para não interromper novamente o calendário, a Prefeitura aguarda para os próximos dias a chegada de uma nova remessa de vacinas. Vamos manter o calendário. A quantidade de vacina que está chegando, não dá para a gente ficar fazendo transporte só uma vez por semana. Isso tinha que ser, se não diário, tinha que ser 3, 4 vezes por semana. É muito urgente vacinar e a gente espera poder cumprir com o nosso calendário. A Prefeitura prevê que dentro de 2 semanas e meia, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com pelo menos uma dose. A retomada da campanha amanhã será com a vacinação de pessoas de 34 anos, com preferência de mulheres pela manhã e homens à tarde. Na quinta-feira, será a vez das mulheres de 33 anos e na sexta, a dos homens com a mesma idade. No sábado, haverá repescagem para quem tiver 33 anos ou mais. Depois disso, o Rio começa a imunização de adolescentes. A Prefeitura também já considera para setembro a aplicação de uma terceira dose de reforço em idosos. A gente já tinha tomado uma decisão de vacinar as grávidas que já tinham tomado a primeira dose da AstraZeneca com a segunda dose da Pfizer. Começamos isso há mais de um mês no Rio e ontem o Ministério da Saúde recomendou isso para todo o Brasil. Então a gente espera também que algo que a gente já decidiu fazer aqui seja também uma recomendação do Plano Nacional de Imunização, que é praticar e aplicar a terceira dose nos idosos, né, para que a gente possa já em setembro, terminando ali ou em paralelo aos adolescentes, a gente avançar para a terceira dose para os idosos. E a partir de hoje, a cidade de São Paulo vai colocar no fim da fila quem escolher a marca de vacina nos postos de saúde. O repórter Guilherme Lopes fala ao vivo conosco agora e explica o objetivo desta medida. Vamos ver. Boa noite, Guilherme. Olá, Augusto, Milena, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. O principal objetivo é acabar com aqueles chamados sommeliers de vacinas. As pessoas que ficam indo de posto em posto escolhendo determinada marca. A partir de agora, quem fizer isso e se recusar a receber a vacina que está disponível na unidade, vai assinar um termo de recusa e automaticamente vai para o final da fila. O decreto foi assinado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e publicado hoje no Diário Oficial do município. Ele traz algumas exceções, como nos casos das gestantes e puérperas e também das pessoas com comorbidades que tiverem algum laudo com recomendação médica. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 16 de julho e entra em sanção a partir de agora. Inclusive, as funcionárias dos postos de saúde também estão proibidas de informar por telefone as vacinas que estão disponíveis nas unidades. O importante é vacinar toda a população. E eu trago um dado agora que mostra o tamanho dessa importância, porque de acordo com o Ministério da Saúde, 96 milhões de brasileiros já foram vacinados, pelo menos com a primeira dose ou a vacina de dose única. Isso representa aproximadamente 60% da população. E diante disso, foi feita uma comparação com os dados do próprio sistema do Ministério da Saúde entre os dias 25 de junho e 25 de julho, que mostraram que houve uma redução do número de casos em 40% em todo o país. Já em relação a mortes, houve uma redução de 42%.
Antes de eu encerrar, eu trago uma última informação. O governo do estado de São Paulo disse há pouco que pelo segundo dia consecutivo houve menos de 1.000 internações novas por Covid-19 em todo o estado e que os leitos de UTI estão com uma taxa de ocupação de aproximadamente 55%. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Que bom, obrigada, Guilherme. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.466.000 pessoas já se recuperaram da doença. 730.000 estão ainda em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 551.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou definitivamente os estudos clínicos com a vacina Covaxin e suspendeu a importação do imunizante. Na sexta-feira, a Anvisa suspendeu esses testes temporariamente. A agência também encerrou o processo de pedido de uso emergencial apresentado pela Precisa Medicamentos, que, por decisão da Bharat Biotech, deixou de ser a representante da farmacêutica indiana aqui no Brasil. O estado de São Paulo, numa pesquisa divulgada hoje, registrou queda de 74% nas mortes por AIDS entre os anos de 1995 e 2019. De acordo com o estudo da Fundação SEAD, que é o órgão de análise de dados do governo paulista, em 1995 foram registrados mais de 7.700 óbitos pela síndrome, ano de recorde histórico. Em 2019, 2.049 pessoas morreram de AIDS. Segundo especialistas, essa redução é reflexo de ações voltadas à prevenção, à testagem e ao tratamento de doença. Uma pesquisa feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, aqui do estado de São Paulo, mostrou que a ida de clientes aos estabelecimentos caiu cerca de 43% desde o início da pandemia. Por outro lado, as vendas feitas pela internet, ou seja, por aplicativo de entregas ou canais diretos, subiu 63%. Se o medo do contágio pelo coronavírus fez o movimento de clientes nos mercados cair, os pedidos pela internet não param de crescer. Com o aumento dos pedidos online, o quadro de funcionários aqui nesse mercado, que fica na zona leste de São Paulo, foi ampliado em 10% e todo esse espaço foi adaptado. Os pedidos chegam aqui por esse caixa, são todos separados. E aí, para evitar as aglomerações, as entregas dos produtos são feitas aqui por esse display. Nós, como lojas independentes, temos que estar sempre nos reinventando. E eu considero a venda online, né, a venda pelo e-commerce, algo que realmente é uma tendência e está consagrado, mais do que nunca. E a pandemia só veio acelerar essa tendência. Atualmente, 30% do faturamento é garantido pelos pedidos via aplicativo. São cerca de 100 encomendas todos os dias. A Carol, que estava desempregada, conseguiu voltar ao mercado de trabalho graças à necessidade do estabelecimento em atender essa demanda. Foi um momento que eu precisava muito de emprego e surgiu a oportunidade, eu gostei e abracei com todo o carinho. Do outro lado da cidade, o dono desse mercado enxergou nas limitações impostas pela quarentena uma oportunidade. Ao investir em aplicativos de mensagem instantânea, viu as vendas online dispararem 30%. As pessoas em home office se encontraram completamente o que fazer. Então, com a facilidade do atendimento pelo aplicativo, nós conseguimos atender a demanda dessas pessoas. Aqueles clientes que não vinham mais na loja estão fazendo mais aceitações e pedidos pelo aplicativo. Uma pesquisa feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo mostrou que a ida de clientes aos estabelecimentos caiu cerca de 43% desde a pandemia. Por outro lado, as vendas feitas pela internet, seja por aplicativo de entregas ou canais diretos, subiu 63%. Esse é um movimento sem volta. Os pequenos varejistas vão ficar linkados nos seus consumidores, prestando serviço em face da proximidade e assim vão poder concorrer com as lojas grandes, onde a característica é a impessoalidade, enquanto que a loja pequena oferece um serviço personalizado, um cliente que tem nome e que conhece
à empresa. E agora vamos para a previsão do tempo com a Gabriela de França. E a previsão de frio intenso, hein, Gabi? Está confirmada? Tá sim, Augusto, confirmadíssima. Boa noite para você, para Milena. Ótima noite para você aí de casa. Olha só, gente, todo mundo tá falando desse frio intenso que tá para chegar em grande parte do Brasil. Mas tem muita notícia falsa circulando também por aí. Eu separei aqui algumas fake news. Não é a onda de frio mais intensa do último século e também não tem previsão de neve lá no Rio de Janeiro. O Canadá e Estados Unidos também não emitiram alerta sobre esse frio aqui no Brasil. O que é verdade é que essa semana vai ser a mais gelada do ano. As temperaturas vão cair aí bruscamente nos próximos dias e esse frio vai durar por mais tempo. Por isso, muita gente tem se preparado para receber esse frio, até o comércio está mais aquecido. Quem vai contar para a gente mostrar tudo isso é a repórter Estela Freitas. Hoje foi dia de calor na capital paulista. Camiseta, bermuda, roupa leve, no máximo um casaquinho. Mas amanhã essa realidade muda. No começo do mês veio aquele friozinho que a gente já começou a sentir. Agora vai vir de verdade mesmo, né? Então já estou me preparando. É hora de se preparar e já separar a blusa, porque as temperaturas vão cair e muito em todo o Brasil até o fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a mínima pode chegar a 8 graus negativos na região sul do país, mas a sensação térmica deve ser de menos 25 graus. Esse ar frio vem de uma maneira muito forte, né, causando temperaturas muito baixas, muito além do que normalmente acontece com as outras massas de ar frio, porque ela vem de uma abrangência bem maior, uma grande massa de ar de forte intensidade e aí acarreta as temperaturas muito baixas. Na capital paulista tem comerciante aquecendo o bolso com a chegada da frente fria. Desde o começo do inverno, em junho, as vendas das roupas de frio e das botas aqui nessa loja da Zona Sul de São Paulo cresceram 120%. Foi preciso até repor o estoque para dar conta da procura para a friaca que vem nos próximos dias. Faltaram peças, mas felizmente os fornecedores foram grandes parceiros e eu consegui atender todas as clientes e estou conseguindo atender a demanda. Dona Olga já escolheu qual roupa vai levar. Agora é só esperar o frio chegar. Cachecol, bota, eu já comprei, entendeu? Então eu estou preparada. Deixa ele vir. E com temperaturas tão baixas, São Paulo vai ter reforço no acolhimento à população de rua, segundo a Prefeitura. Será feita uma força-tarefa a partir de amanhã para a distribuição de sopa, cobertores, agasalhos e kits de higiene em diferentes regiões da cidade. É excelente iniciativa aí da Prefeitura de São Paulo, né, gente? Bom, essa friaca que está vindo aí é por causa de uma massa de ar de origem polar que vem da Argentina, já chegou aqui no sul do Brasil e vai avançar nas próximas horas pelo país, chegando a alcançar até mesmo áreas aqui do norte, Acre, Rondônia, Amazonas. Vai fazer frio, vai provocar queda de temperatura, principalmente de madrugada, até mesmo aqui no Nordeste. Agora, principalmente, né, o frio vai ser para valer aqui no Centro-Oeste, no sul do Brasil e no Sudeste. Na frente desse ar polar, vem essa frente fria aqui. Essa frente fria vai trazer chuva amanhã em áreas aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro. Uma chuva bem-vinda, vai dar uma aliviada na secura que tem feito aí nos últimos dias nos dois estados. Em São Paulo, gente, capital paulista, amanhã o tempo muda completamente, tá? A gente vai ter uma quarta-feira nublada, tem previsão de chuva e vai fazer muito frio. A gente vai ter a temperatura invertida, que é quando faz mais frio, à tarde do que de manhã. Até sexta-feira, mínima de 2 graus, muito frio. Agora a gente vai para Porto Alegre, onde o frio já chegou, mas a temperatura vai cair mais nos próximos dias. Sexta-feira, com mínima de 0 grau apenas, sensação de mais frio ainda. Mato Grosso do Sul tem previsão de geada, friozinho na capital Campo Grande nessa quarta-feira, mínima de 7 graus, não passa dos 15. Agora o frio mais severo é esperado no sul do Brasil. A gente vê aqui Florianópolis com mínima de 4 graus, não passa dos 14. E Curitiba com mínima de 1 e máxima de 12 graus. E com tempo úmido e frio desse jeito, a previsão de neve para áreas serranas aí do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina está confirmada. Inclusive, a neve chegou antes na Serra Gaúcha. A gente vê imagens de Cangaçu, que hoje amanheceu assim, olha, com flocos de neve nessa terça-feira. Fez a alegria aí dos moradores. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça de se agasalhar bem. E amanhã eu estou de volta com mais previsão do tempo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Gabriela. Até amanhã. Veja essa imagem, parece de filme.
Um muro de areia com cerca de 100 metros de altura envolveu uma cidade à beira do deserto de Gobi, no noroeste da China. O local é um ponto turístico e desapareceu ao ser engolido pela nuvem de areia. A tempestade também deixou o céu amarelado e reduziu a visibilidade para menos de 5 metros em algumas áreas. É impressionante, não? Em São Paulo, uma criança de 1 ano e meio precisa de um tratamento caro e especializado não disponível no SUS. Uma campanha para arrecadar recursos foi divulgada na internet, mas as doações ainda são pequenas. Olha que fofura! Essa é a Maia, de 1 ano e 5 meses, pronta para mais um dia. Marcelo prepara abacate com leite especial, mais calórico. Quando nasceu, Maia teve anoxia, falta de oxigênio no cérebro, que prejudicou a fala e os movimentos. A mãe dela diz que o problema foi a demora para fazer o parto. Pedindo para o médico vir fazer cesárea de emergência e ainda ele falou assim pro outro, vamos salvar só a mãe porque o bebê já não tem mais vida. Aí eu falei pra ele, você vai salvar ela sim, porque semana passada eu vim aqui e o senhor falou que tava tudo bem. Ele poderia ter feito na semana anterior e não fez. Atualmente, Maia passa por 5 especialistas, de fono a fisioterapeuta. E essa mão aberta? Ai, gente, você vai segurar o patinho? Alimentação só líquida ou pastosa, por meio de uma sonda. A Maia precisa de um tratamento que não é fornecido pelo SUS e é feito por um médico que vem lá do Equador para atender os pacientes em Brasília. O patologista estrangeiro desenvolveu a terapia celular, com aplicação de células-tronco do próprio paciente. A sessão é mensal e dura cerca de 3 horas. É uma técnica que permite madurar, regenerar, cambiar células dañadas por células novas. Com o tratamento, são esperadas melhoras na respiração e nos movimentos. Os resultados podem ser imediatos, mediatos ou a largo tempo, dependendo da zona de lesão e do tipo de enfermidade que nós estamos tratando de melhorar. Cada aplicação custa em torno de R$20 mil. Por isso, a família está fazendo uma campanha de arrecadação na internet. Até agora, pouco mais de R$6 mil foram arrecadados. A meta é chegar aos 100 mil para todas as sessões e as despesas com passagens e hospedagens. A gente não consegue nada sozinho nessa vida, nada. Ninguém é feliz sozinho, né? A gente precisa de amigos. Graças a Deus eu tenho alguns amigos que têm me ajudado, só que eu preciso de mais. Vai dar certo. Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do segundo semestre de 2021. O cadastro deve ser feito pelo portal do programa até a próxima sexta-feira, dia 30. Podem concorrer a uma das bolsas estudantes que realizaram o Enem a partir de 2012. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto. Depois de quase 1 ano e meio, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a volta do público aos estádios de futebol. A liberação é para 30% da capacidade e o torcedor terá que apresentar teste negativo para a Covid-19. O encontro na Prefeitura de Belo Horizonte reuniu integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e dirigentes do Atlético Mineiro, Cruzeiro e América. Com os índices de monitoramento da pandemia sob controle, o público poderá voltar aos estádios a partir da próxima quinta-feira. A liberação é para 30% da capacidade, com torcida única do time mandante. A ideia é que, se esse der certo, à medida que as condições permitirem, que vá havendo uma expansão da liberação de mais público. Os ingressos serão vendidos apenas pela internet. Para entrar no estádio, o torcedor terá que apresentar um exame com resultado negativo para a Covid. Além do PCR, serão aceitos também testes rápidos, feitos com antecedência máxima de 72 horas. O uso de máscara é obrigatório e a venda de bebidas alcoólicas será proibida.
A tendência é que a primeira partida com torcedores seja no dia 18 de agosto, quando o Atlético e River Plate da Argentina vão se enfrentar pela Libertadores. Estamos falando de eventos teste, ou seja, para que a gente tenha 40%, 50%, 60% do público no estádio, a gente precisa da colaboração desse torcedor que vai no jogo de 30%. A nova flexibilização vai permitir também a ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes, que poderão ficar abertos até 11 da noite. Já a lotação máxima de shows e eventos com assentos fixos passa de 600 para 800 pessoas. Todo mundo está atento aos protocolos sanitários, vai dar tudo certo, como tem dado. A gente está bastante otimista. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou também os 2 primeiros registros da variante Delta em Belo Horizonte. Os casos são de 2 adolescentes de 12 e 14 anos que voltaram da Inglaterra no dia 11 de julho. A mãe testou negativo e a família foi isolada. Esses 2 pacientes foram colocados em quarentena antes da positividade dos exames deles, né? Então, não há chance de eles serem fonte para outras pessoas ainda. O sítio Roberto Burle Marx, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, foi reconhecido hoje como Patrimônio Mundial da Unesco. O local se destacou na categoria Paisagem Cultural, com interação entre o ambiente natural e as atividades humanas. O sítio, que tem 405 mil metros quadrados, abriga uma coleção botânica com mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais. O jardim é uma criação do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, que morou no local por 45 anos. Com a nova chancela, o Brasil passa a ter 23 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Hoje, 27 de julho, é celebrado o Dia do Motociclista, uma data para comemorar, sim, mas também para lembrar os amantes de moto a importância da segurança no trânsito. Tem motivos para comemorar? Dadas as circunstâncias da pandemia, não. Caiu bastante? O rendimento da gente, do trabalhador do modo geral brasileiro, caiu tudo. Dizem que motociclista é aquele que usa moto por diversão. Geralmente elas são de alta cilindrada. E o motoqueiro usa 2 rodas para trabalhar, mas não deixa de ser um motociclista se também for um apaixonado pelas motos. Nomenclaturas à parte para lazer ou ganha-pão, pilotar moto exige cuidados. Um pequeno deslize e as consequências de um acidente podem ser fatais. 27 de julho é o Dia do Motociclista. A data é uma referência à morte de um motociclista em 1974 e serve para despertar a importância da pilotagem defensiva e a segurança no trânsito. Qual que é o desafio aí de enfrentar o trânsito todo dia? É muito arriscado, perigoso, né? Mas é o que tá tendo, né? A gente sobreviver é isso aí, não tem emprego, não tem nada, tem que ir pra rua. Sai de casa com medo? Todo dia. Não é por menos. Os acidentes com motos aumentaram neste ano. No estado de São Paulo, segundo o Detran, de janeiro a junho foram quase 39 mil ocorrências. No mesmo período de 2020, foram registradas pouco mais de 36 mil. A frota nacional também cresceu. Hoje são cerca de 30 milhões de unidades, o dobro do que era 10 anos atrás. E ao falar de motos, não podemos esquecer deles. O país tem pelo menos 5 mil motoclubes. São irmandades, pessoas que se unem pelo prazer de pilotar. Eu não consigo me enxergar não fazendo isso. Eu fico sem a moto 3 dias, eu já fico triste, fico enfurnado em casa, não quero fazer nada. Ela é parte da minha vida hoje. O Edson é fundador do Barba Negra, um motoclube de São Paulo. A relação com moto começou aos 11 anos, numa oficina especializada. O clube tem 15 anos e mais de 300 integrantes. Eu vejo a melhor forma de exercer o direito de ir e vir, com toda a liberdade, é uma coisa inexplicável. Em 25 anos de estrada, Alexandre é um dos poucos que nunca caíram de moto. O segredo? Prudência e prestar atenção no que os outros vão fazer. Você tem que imaginar, ter a bola de cristal para saber o que o cara lá na frente vai fazer, para você não cair. E elas não ficam para trás. O gosto pela motoca vem de família. E mesmo sob 2 rodas, dá para viver a liberdade sem perder a vaidade. Mas assim, sempre de brinco, unha feita, às vezes tem graxa, mas dá para ser vaidosa e ser motociclista.
O senador Ciro Nogueira aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ocupar a Casa Civil. A mudança dá mais espaço ao centrão dentro do governo. Antes mesmo da oficialização do novo cargo, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, já participou de um evento oficial ao lado de outros ministros no Palácio do Planalto. Durante o lançamento de um sistema para coibir a corrupção no governo, sem citar diretamente o novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro comentou a necessidade de incluir políticos na equipe. Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Fomos nos moldando, mas desde o início, aquela bandeira que foram de todos os outros que me antecederam, que não foi diferente da minha, nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. A troca na Casa Civil já havia sido anunciada pelo presidente na semana passada e foi selada hoje pela manhã. Depois de voltar de férias, Ciro Nogueira esteve no Palácio do Planalto para acertar os detalhes com o presidente. Pelas redes sociais, Nogueira anunciou que aceitou o convite e pediu proteção divina para cumprir o desafio da melhor forma possível em busca do equilíbrio e dos avanços que o país necessita. Numa segunda postagem, acompanhada de uma foto com outros ministros e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o novo integrante do governo disse estar muito feliz em fazer parte da equipe e afirmou que conta com o apoio de Lira. A parceria entre o novo ministro da Casa Civil e o presidente da Câmara vem de longa data. Os dois são do Progressistas e expoentes do chamado Centrão, grupo de parlamentares que ao longo dos anos deu apoio aos mais diversos presidentes, tanto da esquerda quanto da direita, em troca de cargos no governo. A legenda também é a mesma ao qual o presidente Jair Bolsonaro foi filiado quando era deputado. Ciro Nogueira é um político experiente. Aos 52 anos de idade, foi deputado federal por 16 anos e está no segundo mandato como senador. Nogueira responde a processos e é investigado pela Operação Lava Jato por suposto recebimento de propina e tentativa de suborno à testemunha, acusações que ele nega. Mesmo tendo criticado muito o Centrão, ao qual chamava de velha política durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro decidiu dar mais espaço ao grupo dentro do governo. A estratégia é uma tentativa de conseguir apoio no Congresso para aprovar medidas enviadas pelo Palácio do Planalto. Uma das primeiras missões do novo ministro será justamente diminuir a resistência dos senadores à indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Como tem muitos anos de Congresso, Ciro Nogueira é visto com bons olhos pelos parlamentares, que esperam ter mais acesso ao Palácio do Planalto. Para acomodar Ciro Nogueira, outras mudanças devem ser feitas na esplanada dos ministérios. Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro da Casa Civil, deve ser transferido para a Secretaria-Geral da Presidência. E o atual secretário-geral, Onyx Lorenzoni, deve ocupar o Ministério do Trabalho, que será recriado num desmembramento do Ministério da Economia. Ramos, que foi retirado da Casa Civil, desejou sucesso a Nogueira e disse seguir em nova missão determinada pelo presidente, onde mais uma vez dará o melhor em defesa do Brasil. A oficialização das mudanças ainda não foi feita pelo governo, mas deve ser concretizada nos próximos dias. Como Ciro Nogueira se afastará do mandato de senador, quem assume a cadeira é a mãe e suplente dele, Eliane Nogueira. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um córrego na Baixada Fluminense. A polícia investiga se ela teria sido vítima de feminicídio. O corpo de Karine Marques, de 26 anos, foi encontrado por corpo de bombeiros dentro de um córrego no município de Queimados, na Baixada Fluminense. A jovem, que era divorciada e mãe de 5 filhos, estava desaparecida desde o último sábado. O corpo de Karine apresentava sinais de violência, com hematomas e afundamento de face. Durante a manhã desta terça-feira, parentes da vítima estiveram no Instituto Médico Legal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para tratar dos trâmites de liberação do corpo. Um inquérito foi instaurado aqui pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está investigando o caso. A família de Karine quer saber quem matou a jovem e a motivação para o crime. Ela estava num momento muito bom e aparentemente vivendo de uma forma tranquila, tentando conquistar as coisas dela devagarzinho.
Vamos conferir agora como está o quadro de medalhas em Tóquio. Os japoneses seguem em primeiro lugar com 10 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Em seguida aparecem os Estados Unidos, que somam 9 de ouro, 8 de prata e 8 de bronze. Aí está o quadro agora. A China é a terceira, são 9 ouros, 5 pratas e 7 bronzes. Em quarto lugar estão os atletas da Rússia com 7 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze. A Grã-Bretanha fecha o top 5 com 4 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. E o Brasil está na 14ª colocação com 1 medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze. Agora a gente confere mais informações dos atletas olímpicos diretamente dos stories das mídias sociais deles. As dancinhas continuam a mil no Insta. Olha só que fofinho o grandalhão do wrestling Eduardo Sogomian. O cara tem leveza e força. A rapaziada do atletismo continua na pegada. Se o atleta não faz como se deve, o treinador mostra como se faz. Opa, pode parar. Engole a risada que esse aí é o Mr. Arataka. Mais de 40 anos de história dedicada ao atletismo. Quer mais? Exclusivo. Depois da denúncia do Rede TV News, o Douglas realizou o sonho da lavanderia própria. Agora temos a nossa aqui no espaço do time Brasil. Entendeu? As roupinhas aqui tudo pronta. Chega de pegar fila, chega de fila. Nunca mais aquela lavanderia horrorosa, sem organização. É isso. E quem não se aguentou foi Yasmin Brunet. A senhora Medina disparou depois que o momozinho dela deixou os jogos sem medalha. Pergunta pra eles por que eles não fazem, por que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. Por quê? É assim que eles defendem os atletas? Contra o estresse olímpico, a receita é chá de jasmim. Até que rimou, né, Yasmin? Só isso. Obrigado, tá, gente? A semana de vela segue a todo vapor em Ilhabela, litoral de São Paulo. E você vai conhecer hoje o barco Fênix, considerado o mais rápido e moderno barco de vela do Brasil. Veja na reportagem de Caroline Niquerito. Incríveis e imponentes. Estes são os barcos e veleiros que tomaram conta da marina do Yacht Clube de Ilhabela. Mas um deles é especial. Neste ano, a Semana de Vela de Ilhabela traz uma novidade, o Fênix, considerado o barco mais rápido e moderno do Brasil. O projeto é inovador e a construção começou em 2019. Um veleiro de 44 pés, todo em fibra de carbono, projetado apenas para regatas extremamente leves, com pouco mais de 5.000 quilos. O mastro instalado tem cerca de 21 metros. As duas rodas de leme e o grinder, que é a peça que parece uma manivela, usado para subir e descer as velas, devem ajudar a tripulação nas manobras mais rápidas. Esse barco é todo importado, né? Só a mão de obra é nacional. Toda a importação do material, junto com o André Fonseca, a gente foi escolhendo os melhores materiais. A tripulação formada por 10 velejadores tem um bem experiente. O Eduardo Souza Ramos, que já foi campeão 11 vezes da Semana de Vela de Ilhabela. E também conta com atletas que, no momento, estão defendendo o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Marco Grael, o Gabriel Borges, o Jorge Zarif. Correm bastante com a gente. A cabeça está focada somente nas Olimpíadas. Então, acho que depois das Olimpíadas, eles devem voltar a navegar com a gente, contribuir com a equipe, com a experiência que eles têm. Eles já foram para o mar, na famosa regata de Alcatrazes, logo no primeiro dia de competição e chegaram na frente. Mas uma correção de tempo feita pela organização da prova colocou o Fênix na 7ª colocação. Nada mal para quem está na primeira regata e já faz história. As provas serão retomadas nesta terça-feira e todas as novidades da Semana de Vela de Ilhabela você vê aqui no Rede TV News. Em São Paulo, hospitais passam a funcionar 24 horas por dia para realizar exames e cirurgias. É uma tentativa de diminuir a fila de espera. A Carol veio visitar o filho que passou por uma cirurgia de fimose. Ele passa bem, mas a espera foi longa. Eu não morava aqui, eu morava no Piauí, e aí lá eu já estava tentando fazer a cirurgia nele, mas não ia.
O filho da Carol foi beneficiado por uma mudança na rede hospitalar do município que fez a fila andar. Para diminuir as filas de espera por cirurgias, a Prefeitura de São Paulo mudou o esquema de atendimento de 13 dos 16 chamados hospitais-dia. Esses hospitais normalmente atendiam de segunda até sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Agora, eles atendem 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós passamos a operar pacientes que antes nós não poderíamos operar. Pacientes que necessitem de pernoite hospitalar, de preparo hospitalar para cirurgias e de um pós-operatório dentro do ambiente hospitalar. Com a ampliação no atendimento, muitos procedimentos vão poder ser realizados, como cirurgias gerais, vasculares, por videolaparoscopia, exames ginecológicos, pediátricos e proctológicos. O que nós queremos com essa reorganização é acelerar o processo cirúrgico, ampliar a oferta e, com isso, diminuir o tempo de espera, deixar com que essa fila ande mais rápido. A dona Luzmar passou a noite sendo preparada para uma colonoscopia. O filho dela acompanhou tudo no hospital. É uma oportunidade que está acontecendo, um exame que ela estava aguardando há muito tempo, que ela precisava fazer, e graças a Deus está sendo efetuada aí com muito sucesso e com a bênção de todos aí que participaram aí e ajudaram. O programa tem como prioridade um cuidado mais humanizado, centrado no paciente. No hospital da cidade Ademar, na Zona Sul, as mudanças já foram implementadas. Hoje, a unidade faz 60 mil cirurgias por mês. Antes, eram 15 mil. Com isso, o seu Oswaldo saiu da fila. Na época que eu cheguei, eu levei o papel, já me encaminhou e já fui encaminhado. Então, para mim, eu acho rápido, né? Porque tem lugar que a gente demora. Morreu hoje aos 91 anos o filósofo José Arthur Gianotti, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Um dos maiores intelectuais brasileiros, Gianotti se dedicou ao estudo de vários autores internacionais, entre eles Karl Marx. O filósofo também escreveu livros e participou do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como membro da Comissão Nacional de Educação. A causa da morte não foi divulgada. E também morreu no Rio de Janeiro, aos 101 anos, o ator, humorista e dublador Orlando Drummond, mais conhecido como Seu Peru. Drummond foi um dos pioneiros da televisão brasileira e um dos primeiros idosos a serem vacinados na cidade do Rio de Janeiro contra a Covid-19. Como dublador, deu voz a personagens como Scooby-Doo, Alf, o É Teimoso e o marinheiro Popeye. Ele morreu em casa, na zona norte da cidade, por falência múltipla de órgãos. Que triste, nossos sentimentos da família. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se vê de novo. Até lá.